Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, hoje é segunda-feira, tempo de esperançar. Estamos juntos aí, estamos chegando, né? Eu aqui na atividade, vendo quem vai chegar aí hoje para conversar comigo, né, sobre esse título provocante que eu coloquei, A Denúncia da Viúva, né? Aparece até que é de propósito, e de certa forma é. Quem é que está chegando? Oi, Diane, paz e bem. Né? Ficou interessado em saber qual é a denúncia da viúva? Né? Tem motivos, tem razões para esse título, né? E a gente vai ver quais são as razões, quais são os motivos desse título. Né? Daqui a pouco, assim que a gente começar, né? É interessante porque eu acho que eu vou trabalhar numa dimensão da reflexão que as pessoas não estão acostumadas a fazer, né? É claro que isso eu sempre deixo assim muito cristalino. Quando eu faço uma interpretação da Sagrada Escritura diferente da dos outros, eu não estou dizendo que os outros estão errados e que eu estou certo. Não, não. Provavelmente nós dois estamos certos. É que eu gosto de fazer verem uma leitura diferente, pensarem uma questão diferente. Eu tenho uma ótica da leitura da Bíblia que passa por uma necessidade de ver o atual da leitura, né, de trazer isso para a nossa realidade. Então, isso pode não ser o habitual das pessoas. Mas quando eu faço a minha reflexão, eu não estou dizendo que eu estou certo e os outros estão errados. Até porque, provavelmente, as leituras têm mais de uma interpretação, e a boa interpretação da Bíblia implica em a gente pensar a leitura para um momento, para uma comunidade, né? Inclusive, a gente deve até pensar se as palavras que a gente está usando são palavras que cabem, né? Chegou alguém, quem foi aí? J.A. Albuquerque. Paz e bem. Paz e bem, eu não estou te reconhecendo aqui pela foto, não. Né? Até porque essas fotos de Instagram aqui na live fica pequenininha. Mas acho que é interessante. Acho que é importante a gente ver. Hoje a gente vê a denúncia da viúva. Minha esposa acabou de entrar, ela está ali escondidinha vendo a gente. Acho que ela também está interessada na denúncia da viúva. Né? Qual será essa denúncia? Daqui a pouco a gente vai ver. Né? E aí vocês podem até dizer, Bernardo, concordo, não concordo, acho que você está errado, falou besteira, não tem problema nenhum. Né? A live é um exercício de sinodalidade, as pessoas podem participar quando quiserem participar. Né? Chegou mais alguém? Oi, Pedro, paz e bem, como é que você está, rapaz? Está quase na hora da gente. Pedro, boa noite, Pedro. Tudo tranquilo, graças a Deus. Estamos aí na nossa atividade, né? Estou ótimo, que bom que você está bem. A gente fica meio ansioso esses dias, né? A gente nunca sabe se as pessoas estão bem, estão mal, mas o importante é que a gente está bem agora. Então, daqui a pouquinho a gente começa a nossa leitura do Evangelho de hoje, né? É uma leitura pequena, mas a reflexão é grande, né? Então, a gente daqui a pouco vai começar e a gente vai ver, está na hora, vamos nós.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu as pessoas ricas, depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva, que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo o que tinha para viver. Palavra da salvação. Essa leitura é uma leitura clássica, conhecida habitualmente, citada habitualmente como a oferta da viúva, né, que eu transformei na denúncia da viúva. E por que eu usei essa terminologia, né? Entrou alguém. Oi, Diego, paz e bem. Sabe, a lógica é a seguinte: como é que normalmente as pessoas interpretam essa leitura? Primeiro, uma interpretação muito comum e justa, ela está certa, é que Deus não valoriza a quantidade que você dá, mas assim a qualidade. Ou seja, ele valorizou mais a oferta da pessoa pobre, mesmo sendo pequena, do que a pessoa rica, mesmo sendo maior, porque ela era qualitativamente diferente. E essa interpretação está certa. Deus não é um contador, ele não quer saber qual o tamanho da sua boa ação, quantas boas ações você fez, quanto você deu. Essa está certa. A outra interpretação que é muito comum de se fazer é que você diz assim: não, você deve tudo que você tiver para Deus, tudo que você puder, você dá para Deus. É assim que nem a viúva fez. Também está certo. Também é certo você dizer que a gente deve doar tudo que a gente puder para Deus. E nesse caso, acho que não é só o tempo. É o tempo, é a disposição, são os dons que você tem, seja o dom que for. Ah, meu dom é fazer poesia, faça poesia. Meu dom é cantar, então cante. Meu dom é escrever artigo, então escreva. Né? Bernardo, meu único dom é rezar, então reza. Qual o problema? Nós temos, por exemplo, a Legião de Maria, o Apostolado de Oração, que são grupos dedicados à oração, as equipes de terço, que são grupos, não tem problema nenhum. O que você puder doar a Deus, doe. Não tem, até aí eu concordo com essas duas versões, não acho que elas estejam erradas. Mas há um entendimento desta passagem que eu nunca vi alguém fazer. Provavelmente já fizeram, eu não sou um gênio da teologia, mas assim que eu acho que é necessário ser feito. Porque eu posso interpretar isso como Jesus elogiando a viúva. Parabéns, viúva, você deu o que você tinha para viver. Mas eu posso interpretar essa mesma leitura como um lamento. Meu Deus do céu, como é que pode acontecer isso? Essa viúva deu tudo o que ela tinha para viver para o templo. Entendam bem, faz sentido esse tipo de doação? Oi, Joyce, paz e bem. Faz sentido essa doação? Faz sentido que a religião do templo peça que a viúva doe
tudo que ela tem para viver. Olha bem, vamos entender, nós estamos falando do judaísmo no 1º século. A mulher não tem direito a trabalhar. A viúva é um dos entes mais desprotegidos socialmente na sociedade de Jesus. Na sociedade de Jesus, a viúva e o órfão eram pessoas que tinham o risco de não se sustentar. É por isso que tanto Levítico quanto Deuteronômio têm regras de proteção para essas pessoas. Né? Os desfavorecidos eram a viúva, o órfão e o estrangeiro. Então, sendo que o estrangeiro poderia até trabalhar se fosse homem, mas a viúva e o órfão nem trabalho teriam, nem sustento teriam, a não ser que tivessem alguém que os sustentasse. Então, uma viúva pobre é uma pessoa absolutamente à margem da sociedade e com risco de sustentar-se. E Jesus comenta a seguinte frase: será? Essa mulher deu tudo o que ela tinha para viver. Parem para pensar, essa é a religião do Deus da vida, essa é a religião do Deus do amor, essa é a religião que se fez carne e habitou entre nós, que nasceu pobre, desamparado, que foi ser colocado num coxo de comida. É essa a religião. Sabe, a gente tem que pensar muito bem no que nós estamos diante aqui de nós nesse momento. A religião de Jesus, né, aquele que segue a Jesus, aquele que segue Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, vendo os homens ricos depositando grandes quantias ali, e uma viúva pobre deveria ter pego um daqueles sacos de dinheiro que esses homens punham e deveria ter dado para a viúva. Toma, viúva, receba. Se a sociedade não lhe dá, que a igreja lhe dê, está aqui, tiro das minhas doações e dou para que você possa viver. Acima de tudo, antes de qualquer coisa, a vida vem. Sabe, essa é a denúncia da viúva, que nós não podemos pensar em momento algum, que uma religião que diga que segue Jesus considere a necessidade de dar além do que é o mínimo essencial. E para aqueles que têm pouco, a religião deve dizer, não dê, nós é que devemos lhe dar. Sabe, eu sei que isso pode parecer estranho, mas se você se lembrar, uma das críticas de Jesus é: ai de vós, fariseus, que consomem toda a herança das viúvas com longas orações. O próprio Jesus já havia denunciado esse uso da religião para retirar o dinheiro das pessoas. Se você vai em Atos dos Apóstolos, você vê o seguinte: os fiéis vendiam os seus bens e distribuíam conforme a necessidade de cada um. A religião que Jesus prega não é a religião que você dá tudo o que você tem para viver para a igreja e a igreja se dá bem. A religião que Jesus nos ensina é: nós devemos dar a um conforme a sua necessidade. A religião que Jesus nos ensina é: não se pode cobrar pela graça, não se pode cobrar pela bênção, não se pode cobrar pelo sacramento. A religião que Jesus nos ensina é: se um tem muito e o outro tem nada ou quase nada, e esse que tem muito quer dar à igreja, que a igreja dê àquele que tem nada ou quase nada. Sabe, essa talvez seja uma das mais profundas do Evangelho, no sentido
do que a gente chama de, hoje em dia, de justiça social. É claro que Jesus não poderia virar naquele momento e dizer assim, vou tirar desse cofre e dar para essa viúva, porque se ele fizesse isso, provavelmente matavam ele naquele momento. Por quê? Porque aquele era um momento crítico. Em vários momentos, você vê que alguns desses líderes religiosos, porque não eram todos, mas alguns que estavam lá, que se dessas doações, você vê claramente isso quando você tem a mulher em Betânia que joga o perfume nos pés e começa a cuidar dos pés de Jesus e o seca com seu cabelo, que Judas vira e fala assim, você podia ter gasto isso, vendido isso e dado para os pobres. E João fala, ele não estava preocupado com os pobres, ele queria o dinheiro para si. Então, há alguns que têm essa maldade, outros não. Né? Mesmo... Oi, Tereza, paz e bem. Mesmo entre os fariseus mais radicais, havia fariseus. Lembre-se que José de Arimateia vai a Pilatos e pede, olha, eu quero o corpo de Jesus para enterrar. Lembre-se que Nicodemos se encontrou com Jesus e na época da discussão de levá-lo a Pilatos, Nicodemos o defendeu. Então, eu quero dizer que a gente não deve entender que toda e qualquer pessoa que está na religião, todo e qualquer líder religioso é necessariamente um crápula que quer arrancar dinheiro dos outros. Mas a gente tem que entender que há pessoas, há formas de pensar na religião, inclusive a nossa religião, a religião de quem segue a Jesus, que está interessado em pedir, mas sem se preocupar com quem não pode dar. Sabe, é muito fácil eu dizer, não, vocês podem dar tudo para Jesus, Jesus vai reconhecer o esforço de vocês. Mas é isso que Jesus pediu? Olhe bem, se Jesus tivesse interessado que você desse tudo, ele teria falado, a esmola da viúva é maior que a dos ricos, porque ela deu tudo que tinha para viver. Mas esses ricos estão errados, porque eles não deram tudo para viver, que tinham para viver. Estão entendendo? Faz esse comentário. Sim, ele valoriza o esforço da pessoa pobre, mas ele lamenta a omissão daqueles que deveriam cuidar. Se você olhar toda a Sagrada Escritura, você vê em vários momentos que Deus protege a viúva e o estrangeiro. Há salmos onde, inclusive, fala-se isso, que ele é bom, que ele retira o miserável do pó, que ele protege a viúva, o órfão, o estrangeiro. Vários salmos falam isso. Por quê? Porque a visão de Deus é a visão de proteger o mais fraco. A visão de Deus é a visão de cuidar daquele que precisa ser cuidado. Ah, Bernardo, e quem não é fraco com ele? Deus se preocupa com todo mundo. Mas Deus é justo. E a justiça é dar conforme a necessidade. Se eu não preciso ser cuidado, então eu não preciso ser cuidado. Ah, eu preciso ser cuidado, mas eu tenho as minhas formas, seja por mim mesmo ou pelas pessoas à minha volta, de me cuidar. Eu não preciso de tanta atenção divina. Mas os pobres, os miseráveis, os que passam fome, que estão na rua, aqueles que estão sendo explorados por líderes religiosos, que estão sendo explorados por governos, esses precisam de mais atenção. Quem é que deve dar essa atenção?
Quem deve dar essa atenção somos todos nós, a começar pela igreja. Não é à toa que Dom Oscar Romero, ele fala isso. Dom Oscar Romero tem uma fala numa homilia dele, de cabeça eu não sei, mas vocês podem procurar, que ele fala assim: quem denuncia precisa se preparar para ser denunciado. Porque a igreja, quando denuncia a pobreza, denuncia também a sua omissão perante os pobres. Ou seja, isso é uma realidade. A realidade daqueles que não cumprem todo o mandato de Jesus. Eu sei que o que eu falo às vezes pode parecer uma loucura, eu sei que o que eu falo às vezes pode parecer estranho para a maior parte das pessoas. Mas parem um pouquinho e reflitam sobre o que eu falei. Pensem um pouco e me digam se eu não tenho razão. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje, né? Eu espero que ela tenha sido agradável, eu espero que vocês possam aproveitar, né? Eu tenho feito sempre as minhas lives, né? Infelizmente, amanhã eu não vou poder fazer live, que eu estou na escuta sinodal de novo, né? Na verdade, eu vou acabar essa aqui e vou para uma escuta sinodal na minha paróquia, né? Eu sei, pessoal, eu sei que está puxado, mas assim, é um momento importantíssimo da igreja, um momento que a igreja pede que nós ouçamos as pessoas. E eu, como membro do clero, eu tenho uma obrigação de facilitar isso. Porque senão eu estou fazendo exatamente o que eu estou criticando, né? Eu não posso virar aqui e me colocar numa posição onde eu estou bem, está tudo certo, e os outros estão errados. Não. Eu tenho que tomar algum cuidado a mais e ajudar os outros. No caso, ajudar a escuta. Tá? Diane está mandando um amém com mãozinha de oração, sinal que a Diane gostou. Né? Joyce, eu não sei quem você é, mas você está convidada a participar de todas as outras lives. Tá? Hoje, excepcionalmente, aliás, amanhã excepcionalmente não tem, mas quarta tem, quinta tem, sexta tem, sábado tem. Domingo é o único dia que eu não faço às 19h30. Tá? Vou me despedir deixando a minha bênção. Tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de Oscar Romero, por intercessão de Martinho de Lima. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida, vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Beijos